não tem como você gerir aquilo que não é medido. Os dados, eles estão sendo gerados todos os dias na tua empresa. Estão sendo gerados, ponto. Você está registrando? Não. Primeira ação, começar a registrar. Oiê, eu sou a Carla, esse aqui é o Judá Adonai. E a gente está aqui para mais um podcast Play Pleo. O podcast que ajuda empresário e empresária de comunicação visual a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. Judá, conta para eles qual vai ser o tema de hoje. Cara, a gente pegou uma parada, a gente vem falando sobre retrabalho, sobre vendas, sobre comercial, mas agora a gente pegou para falar sobre o financeiro da empresa. E eu vou começar falando sobre um negócio que também demorou para entrar na minha cabeça, que é o tal do plano de contas. O que é um plano de contas na empresa de comunicação visual, na gráfica, para que serve, aonde dorme, do que se alimenta? Judá, não precisa mais de mim aqui, gente. Ele já fez a pergunta e ele mesmo vai responder. Pode ir? Mas vamos lá. Cara, o que é um plano de contas, tá? Eu acho que é legal, para falar de plano de contas, a gente precisa falar de centro de custo. Que eu acho que esse é o maior conflito que tem no dia a dia do financeiro. Certo? Certo. O que eu vejo, viu? Você falou que não interagi, agora interagi contigo. Mas vamos lá. Eu acho que a forma mais simples da gente explicar o que é um plano de contas é você entender que o centro de custo, ele é o dono da despesa. E o plano de contas é para onde está indo o dinheiro e da onde que ele está entrando. Então, todo o plano de contas é dividido em receita e despesa. Aí você tem as receitas operacionais, que são as provenientes de venda, e as receitas não operacionais, que é quando você vende um imobilizado da tua empresa, quando o próprio sócio faz aplicação, faz algum investimento, um financiamento, alguma coisa do tipo. É uma receita, né, que está no teu plano de contas, mas é não operacional. E daí você tem as despesas. Eu não vou descrever todas as despesas aqui, mas quando você, por exemplo, pagou um aluguel, o aluguel, ele é um plano de contas, né? Ele está no teu plano de contas para você vincular todos os meses. Quando você pagar um aluguel, você vincula aquele plano de contas e coloca um centro de custo que é o dono. Quem que é o dono? Nesse caso seria o administrativo. É um centro de custo, é o dono da despesa. Tá, então para ficar mais claro, Judá, vamos fingir que eu sou responsável por lançar as despesas. Certo. Eu estou aqui lançando uma despesa, tá? Eu comprei Metalon. Para qual centro de custos e plano de contas eu lanço essa despesa? Então, aí no plano de contas, ele é uma despesa, certo? Começamos por aí. É uma despesa, não é uma receita. Então, eu comprei, saiu dinheiro, é um plano de contas de despesa. O que vai acontecer? Você vai ter dentro do teu plano de contas uma subcategoria chamada despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? É tudo aquilo que a gente já falou isso em outro podcast, mas é o quê? Todas as despesas que só existem a partir do momento que você vende. Então eu vendi uma placa um painel de ACM, eu vou ter que comprar Metalon, vou ter que comprar ACM. Então eu vou ter um subgrupo dentro de despesas chamado despesas variáveis e eu vou ter lá dentro chapas, adesivos, lonas, metalons ou perfis metálicos ou estrutura metálica. Eu vou ter subgrupos. E daí quando eu, por exemplo, quero tirar um relatório para saber quanto que eu comprei de metalon, eu posso olhar isso num relatório de estoque para ver quanto que eu movimentei. Só que o plano de contas não existe certo e errado, né? O que eu vou olhar? Pô, aquele metalon, eu lancei ele no subgrupo de estruturas metálicas ou de perfis metálicos e o centro de custo, que é o dono, seria a serralheria, né? Porque eu estou comprando aquilo dali para... É que, na verdade, depende do objetivo de quem está gerenciando aquilo, enxergar para onde está indo essas despesas, né? Exato. Não existe plano de contas errado. A realidade que vai acontecer... Até legal a gente falar, porque assim, ó, o que pode tornar um plano de contas errado? O errado é não tirar o relatório e não enxergar essas despesas. Exato, né? Você tem que... Cara, todo dia você está gerando dados no teu negócio. Todo dia você está pagando conta, todo dia você está vendendo, todo dia você está comprando material, todo dia você está pagando despesa. E toda despesa tem que ser vinculado a um plano de contas e tem que ter um centro de custo que é o dono, certo? Vamos dar mais um exemplo para ficar bem claro? Vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui lançando o aluguel do mês. Onde eu lanço? Você provavelmente vai ter despesas operacionais ou despesas administrativas
Lembrando, nosso plano de contas tem receita e despesa. Despesa, eu já estou falando de pagar um aluguel, está saindo dinheiro, é um plano de contas que provavelmente vai ter no plano de contas um subgrupo chamado despesas operacionais ou despesas administrativas. É aí que está o negócio. Judá, tem nome certo? Não, tem o nome que você quer enxergar. A hora que você bater o olho e for despesas administrativas, você vai entender que é o custo fixo da tua empresa que está tirando um relatório? Então tá tudo certo. O que vai acontecer? Quem que é o dono dessa despesa? Aí que está o negócio. Todas as nossas despesas fixas, geralmente elas ficam vinculadas a um centro de custo chamado administrativo. Pelo menos as pessoas que trabalham no centro de custo administrativo. Quem que trabalha num centro de custo administrativo? Se você... É que aí está o negócio, porque... Pode também ter um centro de custo compartilhado, certo? Então, o centro de custo compartilhado ele vai existir quando, por exemplo, eu tenho 2 filiais de empresa, certo? Mas eu tenho o mesmo setor financeiro cuida das 2 filiais. Então, a despesa que eu tenho de financeiro, daquele colaborador que trabalha ali, o imobilizado que eu comprei, por exemplo, vamos dizer que eu comprei um computador. Vai ter dentro do meu plano de contas, vai ter lá, compra de imobilizado, vai estar em investimento. É uma despesa, mas ela vai estar num subgrupo de investimentos, que eu comprei um computador. O centro de custo vai ser um compartilhado. Por quê? Porque esse financeiro ele trabalha para mais de um setor, mais de uma filial, por exemplo. Esse é o conceito principal que é utilizado. Nesse exemplo do aluguel, eu quero levantar um ponto, tá? É legal a gente entender que, no mínimo, tu vai ter 2 centros de custos, que é o administrativo e o operacional, que é a produção. No mínimo, os 2. Quanto maior for a sua empresa, maior tem que ser teu nível de gestão. Se vai aumentar o teu nível de gestão, você quer enxergar melhor os números, então você vai ter mais centros de custos. Por exemplo, eu posso lançar o salário de um colaborador, né? Só para arrematar, o aluguel é o plano de contas aluguel, despesa administrativa, ao centro de custo administrativo, certo? Vamos pegar o salário. É massa falar de salário no plano de contas. Por quê? Você paga um monte de salário. Certo. Todo mês. De um monte de colaborador, de um monte de centro de custo diferente. Só que daí você lança tudo como administrativo. Só que você não consegue enxergar o custo real daquele centro de custo no final do mês. Gente, quando ele fala em centro de custos, ele está falando, por exemplo, pode ser produção. Dá alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos pensar assim, ó. Minha empresa é pequena, estou começando agora. Quantos centros de custos? 2. Administrativo e o produção ou operacional. Judá, mas e o comercial, criação, design, arte final? Tudo isso está no administrativo. Tua empresa cresceu. Aí você... É que não faz sentido, se tem funcionário trabalhando em todos os setores, você fazer vários centros de custos. Exatamente, você não consegue nem separar as despesas, né? Como é que você vai pegar um computador que você comprou para você, que você trabalha no administrativo e produção, no comecinho, né? E por isso que é legal, porque a tua empresa vai crescendo, você vai falando, pô, agora eu tenho um setor chamado financeiro. Então eu contratei uma pessoa para o financeiro. Preciso de um centro de custo chamado financeiro. E isso vai decupando na produção também. Então, pô, você agora comprou uma plotter de recorte, comprou uma plotter de impressão. Pô, então você tem o quê? Tem um setor de acabamento e impressão. Aí você passa a não ter mais um setor chamado produção. A tua produção se desmembrou e virou impressão e acabamento. Ah, pô, tô começando com serralheria. É um outro centro de custo. E aí que tá o negócio, porque o teu plano de contas... Pintura e assim vai. Exatamente, conforme... Tanto até na impressão, né? Falando de centro de custo, se você tiver 5 máquinas e você tiver 5 operadores diferentes, você pode pensar que cada um é um setor e vai criar cada um com um centro de custo. Por quê? Porque a produtividade das máquinas são diferentes. A não ser que você tenha todas as máquinas com a mesma produtividade de metro quadrado por hora ou corte por hora, enfim... Mas uma coisa que é legal pensar no plano de contas é que quando você pega esse colaborador que trabalha, por exemplo, na impressão, ele está recebendo o quê? Ele recebe salário, você paga o FGTS dele, você paga o 13º, você paga o adiantamento, você paga o vale transporte, você paga vale refeição. Tem uma porrada, né? De tipos de contas que você paga para esse colaborador. Como é que você vai saber no final do ano quanto que você pagou, por exemplo, de FGTS? Como que você vai saber quanto que você pagou de, sei lá, de vale transporte, de vale refeição? Pô, no teu modelo de gestão você pode falar, cara, preciso baixar meu custo fixo, preciso baixar minha despesa operacional. O que eu posso fazer? Pô, eu vi aqui que, cara, olha só, a gente gastou R$18 mil esse ano com o vale transporte.
Será que não dá pra gente negociar com o pessoal da parada lá? Pô, pagamos de aluguel, será que uma das formas é a gente baixar o nosso aluguel? Como que você enxerga isso? É através do plano de contas. É ele que vai falar pra você, por exemplo, que... Eu quero até lembrar, né? A gente teve uma... Você tem que me ajudar, porque meu cérebro vai embora, né? Eu vou linkando as coisas. Mas o plano de contas é o cara que vai falar pra você pra onde tá indo o teu dinheiro num determinado período. E outra coisa que eu posso falar pra vocês aqui, cara, cuida do teu plano de contas, porque quanto antes tu mexer nele, antes você vai ter dados mais confiáveis. Entendeu? Se você deixar para falar de plano de contas depois de 5, 6 anos de empresa, dá para mexer? Dá. Só que, infelizmente, você vai ter perdido 5 a 6 anos de dados que iam permitir. Por exemplo, uma das formas que eu uso lá para fazer gestão dos números da empresa é o quê? Cara, se eu tenho um plano de contas chamado despesa, eu tenho um subgrupo que ele se chama despesa administrativa, despesa pessoal, despesas bancárias, eu tenho despesas de marketing, tem vários subgrupos lá. E quando, por exemplo, eu olho num longo de 3, 4, 5, 6 anos, o meu plano de contas, ele me fala que a média, olha só que louco esse dado, uma média de 35% do meu custo fixo, das minhas despesas totais naquele determinado período, são pertinentes ao plano de contas pessoal, que é salário, aluguel, água, luz. Então, quando eu vejo isso, se a minha empresa vem crescendo, mas vem sempre mantendo essa média, quer dizer que se eu quiser projetar um crescimento da minha empresa de faturamento, de venda e etc. Quero entrar num mercado novo e vou sair de faturamento de 100 para 180, para 200 mil. Eu consigo provisionar o crescimento da despesa por conta do histórico no plano de contas. Ou seja, se eu estou vendendo 100 mil e a média de despesa é, sei lá, vamos tentar facilitar a minha vida, 40 mil, desses 40 mil, 35% é pessoal. Então, se eu vou faturar 200, eu vou ter 80 de despesa e desses 80, 35 eu vou provisionar para a despesa de colaboradores, para o plano de conta chamado pessoal. Então, olha o nível de gestão que permite você ter, por simplesmente registrar da forma correta, aquela conta que você paga todos os dias, sim, todos os meses. E não só isso também, né? Um poder de negociação, por exemplo, você vai lá e busca no plano de contas quanto que você pagou de juros para um determinado banco ou taxa bancária. Taxa de boleto. Taxa de boleto, você consegue negociar com outros bancos. Às vezes é mais viável você estar indo para outra conta. Né? Exato. Você, cara, assim, não tem como você gerir aquilo que não é medido. Os dados, eles estão sendo gerados todos os dias na tua empresa. Estão sendo gerados, ponto. Você está registrando? Não. Primeira ação, começar a registrar. Judá, como que eu posso começar a registrar, né, o financeiro da minha empresa de forma correta, tendo um plano de contas? Cara, no Tech Day, que é o nosso treinamento de gestão, a gente libera o nosso modelo de plano de contas, por exemplo. Mas você pode até pesquisar na internet. Tem modelos e mais modelos gratuitos. Você só vai ter que gastar um pouco de energia para adaptar ele para a tua realidade, como você quer ver. É como eu falei, Judá, o plano de contas de vocês é o correto? Não, mas ele já é pensado, desenhado para uma empresa de comunicação visual. Desde uma empresa que fatura 20 mil reais até meio milhão, 2 milhões. O que eu posso falar é que o que vai diferenciar, o que vai aumentar, não é a quantidade de plano de contas, né, que você dê despesas ou receitas. O que vai aumentar é a quantidade de centro de custo. Então a empresa cresceu, você precisa ver mais, de forma mais clara para onde, quem que são os donos das despesas. Por quê? Porque, por exemplo, o setor de impressão, ele vende adesivo, ele vende lona, ele vende chapa impressa, se você tem uma UV. O que vai acontecer? Eu quero ver quanto que eu tenho de despesa nesse centro de custo. Aí que você vai ver. Vamos dar um exemplo massa pra caramba? Você queimou uma cabeça de impressão e você não sabe, você não tem grana para pagar. Porque você não fazia nem ideia quanto que custava uma cabeça de impressão, quantos metros quadrados ela imprimiria, mais ou menos, e você não tinha uma clareza sobre provisionar essa grana. O que acontece? O plano de contas, quando você compra, por exemplo, uma cabeça de impressão, você vai lançar num plano de contas chamado manutenção, equipamento e ponto. E vai vincular a um centro de custo chamado impressão. O que vai acontecer? Daqui a um ano,
2 anos, você vai tirar um relatório. E você vai ter uma média de quanto que, tipo, você gastou daquela manutenção daquele centro de custo. Pô, gastei 12 mil reais esse ano. Pô, então eu já tenho que provisionar R$1.000 por mês para poder, né? É o que você vai fazer. Você tendo clareza desses 12 mil reais no teu ano, você consegue colocar aquilo dali como provisionamento, tá? Você vai ter uma despesa operacional durante o ano de 12 mil reais. Tem forma mais simples de você fazer isso? Tem, né? Se você tiver um software, né, tanto de metodologia de custeio direto ou RKW, mas se tiver um sistema que você possa registrar, por exemplo, cara, eu vou provisionar R$1.000 por mês para cabeça de impressão. Cara, não tem parte simples e fácil. Você tem que pegar e colocar lá que R$1.000 por mês a empresa tem que estar gerando no caixa para quando acontecer isso você conseguir pagar. E eu vejo que assim, às vezes a gente fala aqui parece que é muito simples. E não é, porque na loucura do dia a dia, o empresário está fazendo 300 coisas, né? E dessas coisas que ele está fazendo, ele quando senta para montar um plano de contas, ele acha que não está trabalhando. Tá ligado? Eu já fiz trabalho, né? Tava dando consultoria, por exemplo, uma vez lá no Paraná. A gente passou o dia inteiro revisando o plano de contas, centro de custo, tava montando toda a estrutura do sistema deles, tabela de produto. Cara, eles estavam agoniados para ir trabalhar. Falei, cara, parece... Para fazer o operacional. Aí que tá o negócio. Porque eu falei assim, mano, parece que eu não tô trabalhando. Só que esse é o tipo de coisa que ninguém olha na tua empresa. Você pode ter um bom financeiro que vai cuidar para lançar corretamente. Mas, por exemplo, se o teu financeiro não tiver clareza que a missão dele é fazer gestão financeira, se você, né, tipo, não tiver uma pessoa apta para isso, vai ser um operacional, lançando contas a pagar, a receber, talvez até fazendo conciliação bancária, lançando corretamente no plano de contas e no centro de custo, mas ela não vai poder chegar para você e falar assim, pô, eu estou notando aqui que proporcionalmente as nossas despesas administrativas subiram. Ou que, por exemplo, a gente está tendo uma despesa com equipamento maior do que antigamente, sabe? Maior do que os últimos 3 meses, ou esse trimestre em relação ao trimestre do mês passado. Cara, não é legal, não é uma parada... Eu falo que não é legal porque eu particularmente não gosto, mas eu faço porque ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai gerir meu negócio, ninguém vai olhar os dados para mim e falar, cara, vai por aqui, vai por ali. Pelo menos não durante um tempo, né? Então, gente, só para finalizar aqui o raciocínio sobre plano de contas e centro de custos, basicamente, o plano de contas, você precisa se fazer uma pergunta assim, ó. Como foi gasto? Como? Exato. E no centro de custos, é quem gastou. Então, fica muito fácil na hora de alimentar o sistema se você fizer essas 2 perguntinhas. Então, a gente vai para a próxima pergunta, que confunde muito a cabeça da galera, que é quais são os principais erros do plano de contas? Sim. Cara, o primeiro erro que eu posso listar é o fato de simplesmente confundir. Eu acho que o primeiro erro é você confundir o que é plano de contas e centro de custo. Check, matamos isso no podcast. Já foi respondido. A segunda questão é você não ter o plano de contas para vincular as coisas. Então, quando você simplesmente paga no contas a pagar e paga no contas a receber, o plano de contas já deveria estar sendo linkado ali. Porque, cara, não é só você entrar no banco e pagar. Às vezes você pergunta assim, cara, qual que é o teu custo fixo? A pessoa não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela entra no banco e paga a conta. Aí você pergunta assim, tá, quanto que você pagou de aluguel nos últimos 3 meses? Cara, ela vai entrar onde? No banco. Ela não entra num software para poder puxar esse relatório. Sim. Então o erro é não ter o plano de contas, tá? Isso é um erro, tipo, simples, mas que por quanto tempo a gente já trabalhou sem ter plano de contas? Sem saber vincular corretamente. Enquanto a gente não tinha um sistema, né? Hoje, cara, eu tô falando para vocês, tem conta azul. 39 pila, 49 pila por mês para você controlar suas contas a pagar, contas a receber, vincular plano de contas, criar centro de custo, ver teu financeiro em gráfico. A gente brinca que até uma planilha, gente, é melhor do que nada. Exatamente. Feita. Feito é melhor que perfeito. Mas não quer dizer mal feito. E eu acho que o terceiro erro, e eu acho que é o mais crucial, pô, você já tem um plano de contas, você entendeu a diferença entre ele e centro de custo, mas daí você vai lá e coloca no teu plano de contas outros, diversos, insumos, materiais. Você coloca palavras que o teu próprio financeiro, quando vai lançar, ou até mesmo você, se vai fazer o financeiro e tá cansado, tá cansada, mano, você vai procurar o atalho. Que atalho que você vai achar? Você vai pesquisar lá
outros. Ah, Play, outros. Ah, não sei o que, puta, cara, não sei que plano de contas lançar, não consegui me alinhar com isso, pra onde que eu vou lançar? Ah, diversos. Pô, comprei materiais aqui. Daí você vai lá e coloca despesas variáveis. Você mesmo ou o teu colaborador, por não saber o que é, ou por não ter, mas mesmo que você tenha, sabe o que é, se você tiver no caminho ali para ele, ou outros diversos insumos, referências, né, contas desenhadas lá, que elas sejam, como que eu posso falar? Subjetivas, você vai ter BO. Então esse é um dos... E eu vou até dar um outro exemplo, que é quando o comercial, por exemplo, ele vai abrir uma ordem de serviço e tem lá, forma de pagamento, a combinar. É a mesma coisa. O que o comercial vai fazer? Mano, a combinar. Eu não tenho que ficar discutindo com o cliente, não vou correr risco de perder a venda porque minha forma, minha condição de pagamento. Então é a mesma linha de raciocínio. O nosso cérebro, ele quer achar um atalho. E se você deixar outros diversos insumos, ele vai no mais fácil. Eu não sei se tu lembra, mas nas consultorias que a gente ia, o pessoal cometia um erro, quer dizer, quase todos... Cartão de crédito? Cometiam o mesmo erro em relação ao centro de custos. Empresas médias que já tinham setor de compras, que jogavam todas as compras num centro de custo chamado compras. Então, só o centro de custo compras tinha despesa, mais nenhum centro de custo da empresa tinha despesa. Cara, exatamente. Na verdade, era o administrativo e compras. Porque eles lançavam as coisas que eram administrativas, né? Tipo aluguel, água, luz, essas coisas eles mandavam lá, mas a parte de... Cara, compra de material eles lançavam no centro de custo compras. Cara, sabe o que tu vai lançar no centro de custo compras? Você vai lançar uma impressora que você comprou para o comprador ou para a compradora, caso tu tenha uma compradora, se não, deixa dentro do administrativo, porque provavelmente numa empresa pequena ou média até mesmo, né, na comunicação visual, para você ter um comprador exclusivo, cara, a gente está falando aí da faixa verde para marrom. É quando você estiver faturando mais de 200 mil reais, 150 mil reais. Talvez você coloque antes, com 100 mil reais você já coloca um comprador, uma compradora. Mas para ter um centro de custo, no mínimo uma pessoa exclusiva trabalhando lá. Senão você não consegue ratear as despesas. Né? Você não consegue pegar aquela pessoa e falar, ela é compradora, metade do salário é compradora, metade do salário é contas a pagar, né? Ou contas a receber, enfim. Ou RH, né? Que às vezes acontece. Mas ou o próprio dono da empresa, né? Tem o Prolabore dele, daí o Prolabore ele vai dividir, ó, metade é para o administrativo, metade é para o compras, porque eu compro também. Sou eu que tiro o pedido. Mas se ele falou do compras, e tem um outro também que daí não é centro de custo, mas um plano de contas chamado cartão de crédito. Cara, a gente já viu isso, e eu arrisco dizer que acho que a gente já teve um plano de contas, sabe, chamado cartão de crédito. Então, quando eu ia pagar o cartão de crédito, eu vinculava ao plano de contas chamado cartão de crédito e o centro de custo, que era o dono, era o administrativo. Só que olha a loucura, no teu cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento. O cartão de crédito é uma forma de pagamento, de você pagar, por exemplo, o Metalon, que vai no plano de contas, despesas variáveis, estruturas metálicas, vinculado ao centro de custo, serralheria. Ou, caso tua empresa seja menor, produção. Obrigada, Judá. Deixa uma dica pra gente não errar mais com plano de contas e centro de custos, por favor. Cara, eu acho que a maior dica que eu posso dar para vocês é puxa o teu plano de contas atual. A maior dica é olha para ele, vê se hoje você precisar fazer uma pergunta para si mesmo ou chegar para o teu financeiro e falar assim, tira um relatório para mim, eu quero saber aonde está indo o meu dinheiro. Pergunta assim, eu quero saber quanto que eu estou gastando com aluguel, com água, com luz, com despesa administrativa. Vai perguntar para o teu financeiro ou pergunta para caso você seja o financeiro e esteja ouvindo esse podcast. Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, quanto você pagou de juros? Sabe? Quanto você pagou de tarifa de boleto? Quanto você pagou de manutenção de conta no ano passado? Se você não tem onde buscar esses números, é o plano de contas que vai fazer o quê? Como eu falei, você já está pagando conta todos os dias. Ele só precisa estar vinculado ao plano de contas correto para você poder olhar esses números depois. Eu quero só que tu finalize com uma coisa que eu lembrei agora, que quando a gente começou a gerar números em centro de custos e plano de contas, a gente viu que um setor específico da empresa, lá na Invista, não dava lucro. O que aconteceu? O que a gente fez? Qual foi a atitude que a gente tomou? Então, o que aconteceu? Nessa época, a gente estava começando a ter solicitação de cliente que queria fazer layout. Eles queriam criar o layout com a gente.
E daí a gente falou, cara, mas eu quero mídia social também, eu quero fazer post, vocês fazem? Cara, eu vendendo de tudo para todo mundo, eu falei, fazemos, né? E daí a gente começou terceirizando com uma pessoa, com freela, e daí fechei um contrato, 2, 3, daqui a pouco a gente tava lá com seus 4 mil por mês, já recebendo, fazendo post. E daí o nosso designer estava gargalando, né? Porque daí ele tinha que fechar... A gente contratou também uma pessoa para gerar conteúdo. Exatamente. Daí a gente contratou uma pessoa, criamos um centro de custo chamado marketing digital. Então o salário dessa pessoa ia para o marketing, a receita né, que entrava, por exemplo, por marketing, a gente tinha o filtro pelo plano de contas, ó. Qual que é o produto que a gente vendeu aqui? Vendemos pacote de gestão de mídias sociais. Quanto que está entrando? Pô, olhava o plano de contas. Mas quanto que ele está custando esse centro de custo? Aí até existem formas de você ratear alguns custos, né? O que é formas de ratear alguns custos? É como você pegar, você paga, sei lá, R$1.000 de aluguel e você tem 100 metros quadrados. E essa é uma das formas, não é a correta. Existe por faturamento, existem várias formas. Mas a gente conseguiu olhar que aquele centro de custo, ele custava para nós mais do que ele faturava. Ele não dava lucro, ele dava literalmente prejuízo, então ele não se pagava. O que aconteceu? A gente cortou aquela linha de serviços, entregamos os últimos contratos com freelancers mesmo, porque daí ficava melhor para a empresa, porque não tinha que ter computador, não tinha que ter salário de colaborador, 13º, FGTS, férias, né? Enfim, esse custo todo que a gente tem. Então, essa decisão de ter o comercial, ter o marketing foi empírica, mas a decisão de tirá-lo da empresa e cortar esse setor foi com base em dados. E se não tivesse, não teria feito e provavelmente o prejuízo seria muito maior. A verdade é que a comunicação visual na época estaria pagando, o lucro dela estaria pagando o rombo do setor de marketing. É isso que aconteceria. Então, galera, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Cara, quem não se inscreveu no canal... É verdade, não esquece do merchan. Tem que se inscrever. Eu podia estar roubando, matando, mas eu só tô pedindo pra você se inscrever no canal e deixar um like. Se você tá ouvindo no Spotify, cara, compartilha no Spotify, no Deezer, no podcast. Compartilha com alguém, com alguma outra empresa aí que você sabe que tu pode contribuir. E eu acho que até esse podcast, ele serve até para empresas de outros segmentos. Serve. E não esquece de seguir no Instagram, no Facebook. @Judá_Adonai no Instagram e no Facebook é Judá_Adonai CV. Tem até LinkedIn, cara. Tem até LinkedIn. E deixa aí o que você quer ver nos próximos podcasts. Show de bola. Obrigado, Carla. Obrigada. Tem que falar obrigado, Judá. Obrigada. Obrigada, Judá. Beijo, valeu. Até a próxima.